Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Qual é a sua fantasia? A sexualidade envolve rituais, linguagens, representações, símbolos, convenções. Fantasias sexuais são uma forma de expressar nossos desejos com um único objetivo: aumentar a sensação de prazer na hora do sexo. A imaginação não tem limites e é capaz de fazer a gente experimentar as mais diferentes situações. Se elas vão ou não sair da nossa mente, é outra história. Fantasias é o tema desse episódio de Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, como não pode deixar de ser, Ana Canosa, a sexóloga mais sabida, mais sensual, mais cool, mais inspiradora que você pode conhecer. Agora você... Caprichei hoje, Não, agora Ana. você caprichou muito e eu tô me sentindo a personagem da própria fantasia sexual, gata. Puta merda. Tá Oi, vendo? gente, tudo bem? Vamos para esse episódio que vai ficar maravilhoso. Completando a nossa mesa, temos hoje uma convidada super especial, que é a Mayumi Sato, que além de diretora de marketing da plataforma Sexlog, é blogueira de Universa. Exatamente. A Mayumi, no Universa, é só sexo, né? Tô em Mayumi? casa sempre falando de sexo. Como que você caiu nesse universo sexo, Mayumi? Bom, primeiro, meus pais se conheceram, né? E aí eles... Essa foi ótima. Acho que desde então eu tenho contato com sexo, porque afinal de contas... Não, mas eu tô trabalhando com sexualidade a partir do sexlog.com há uns 5 anos. Mas eu já me interessava por isso, por estudar essas questões, assim, de relacionamento principalmente. Então, já é uma história antiga, assim, de interesse, pelo menos, de pesquisa. Mas isso se tornou parte da minha profissão há 5 anos mesmo. Explica pra gente o que é o sexlog.com. É uma rede social de sexo e swing, principalmente para casais que querem encontrar, descobrir coisas novas, se relacionar com outras pessoas. Não é fácil no dia a dia você, né, dentro de um relacionamento assim, com uma outra pessoa, falar, vamos fazer uma homenagem. Como que você faz? Você chega em alguém no bar e fala, e aí, você quer uma homenagem? Isso é difícil de fazer, mas no Sexlog dá para fazer tranquilamente. Você se cadastra, diz o que você quer, encontra pessoas que têm os mesmos gostos, afinidades e marca de se encontrar, enfim, de se divertir. Gente, rede social é tudo nessa vida, não é? Fala a resolveu verdade. todo o problema. Facilita, A gente né? facilita muito. Cria outros, mas ok. Facilita alguns. Exatamente. Agora, conta pra gente quantas pessoas nesta rede social, Mayumi? Só no Brasil a gente tem 11 milhões de pessoas. Nossa, Tá, muita pessoal? gente. Ok, pessoal? Quem não Muita tá lá, gente. você tá lá, Ana, você tá no sexlog.com. Você acha que eu vou te falar isso? negócio? Mas eu brinco que o Sexlog é a maior rede social de um amigo meu me contou. Total. Que ninguém diz A minha que tá. vizinha me falou. Ô, Ana, a gente já deu uma palhinha aqui com a Mayumi, mas eu queria saber mais. O que são, para que serve, como vivem as fantasias sexuais? Elas são essas imagens, esses cenários que a gente usa para se excitar mais. A gente usa como busca de, vamos dizer, de um aditivo da nossa excitação e do nosso prazer. A gente não entende muito bem como as fantasias sexuais elas se processam ou se formam. Às vezes a gente consegue, por exemplo, perceber na história de um indivíduo uma associação. Então eu estava andando, a minha professora vinha e ela tinha um sapato e aquela cena provocou uma excitação e isso virou uma fantasia sexual, ou seja, né, um desejo por experimentar relações com mulheres com sapatos semelhantes, por exemplo. Então, às vezes a gente consegue fazer essa associação e muitas vezes não. Agora, tem uma questão também em relação à fantasia, que é a produção social sobre a fantasia. Eu sempre faço essa pergunta, será que a gente é mesmo livre para fantasiar? Ou será que a cultura também vai produzindo cenas eróticas que a gente acaba reproduzindo? Então, Claro. questões, por exemplo, românticas, a fantasia sexual romântica, de andar na praia e transar na praia, ou enfim, né, o jantar romântico. A gente também teve isso muito produzido com o amor romântico, né? Todos os filmes de Hollywood, no início do século XX, aquela coisa toda. Então, o quanto que nós somos livres também para fantasiar, para além do que a nossa cultura produz como erotismo, também é uma pergunta boa para a gente fazer. Manda casos.
Você que acompanha o Sexoterapia já sabe, a gente sempre traz casos reais apurados pela reportagem de Universa que guiam as nossas conversas. Então, vamos ouvir o caso da Renata, 42 anos, veterinária de São Paulo. Há pouco tempo, meu namorado me falou de uma fantasia dele. Transarmos a 3, eu e 2 homens. Eu achei o máximo. Também sempre tive esse desejo, mas nunca tinha conseguido realizar. Desde então, estamos na busca por esse terceiro elemento. Primeiro, pensamos que poderia ser com alguém que eu já conhecesse, mas ninguém topou. Agora a gente está programando uma ida numa casa de swing. Se nada rolar, a gente vai chamar um garoto de programa. Ele morre de tesão de me imaginar transando com outro cara. Também me agrada demais a ideia de ter 2 caras me beijando, me chupando à minha disposição. Sexoterapia. Ui, tá precisando entrar no Sexlog, né? Nossa, mas eu posso Começamos ajudar essa bem. pessoa agora. A gente começou muito bem esse episódio, pessoal. Sim, porque eu sei hoje, olha, depois de muito estudo, depois de muita comparação até, que o fetiche mais popular no Brasil é de 2 homens e uma mulher. Tá, não meu bem? Então, não é aquilo que a gente 2 imagina. homens e Tá, uma meu mulher. bem? É homenagem tá- masculina. É isso, eu concordo com a Mayumi. Pois é, porque tem muito fetiche que varia de acordo com o estado do Brasil, até, de repente, de acordo com o momento social, sei lá. Tem coisas que variam, né, os nossos desejos. Mas esse, há 5 anos que eu venho estudando, ele sempre se confirma. É o mais popular, não muda em todos os estados do Brasil. Tá? Eu juraria Chocada. que é Você tá 2 chocada? mulheres e um homem. Exato. Eu acho que 2 mulheres e um homem é bem comum, mas ele é muito reprodução cultural também, né? Porque o que a gente reproduz socialmente é homenagem com 2 mulheres e um homem, né? Mas eu concordo com a Mayumi, é que os homens não falam. O seu amigo não vai, o cara não vai na mesa do boteco dizer pro amigo dele assim: nossa, hein, vou chamar um cara para comer minha mulher. De jeito nenhum. Até pega Agora, mal, né? ele vai dizer: nossa, eu colocaria aquela mulher na cama junto com a minha mulher. Isso ele vai dizer, porque isso reforça a virilidade, né? Esse contexto masculino do cara é tão poderoso porque ele transa com 2 mulheres. Mas os homens têm muito essa fantasia. Mas muito. E gata, vamos lá. Se você quer saber. Se você quer saber se o seu parceiro tem essa fantasia e não quer perguntar diretamente para ele, porque ele vai dizer: imagina, você tá louca? Você pode fazer de outro jeito. Eu sempre falo isso para você. Então, a hora que você tiver. Tem 2 formas de você dizer que você gosta do pênis do seu parceiro, para ser educada e simpática. Você pode dizer, você está ali com o seu parceiro e você diz: eu adoro o seu pênis, né? Ou você pode dizer: eu adoro um pênis. Porque se você disser: eu adoro um pênis, e ele fica mais ofegante, é porque ele curte essa fantasia também. Tô certa, Mayumi? Nossa, todo mundo testando isso hoje à noite, hein? Quero informações depois. Mas você sabe que eu tenho um casal amigo meu que eles são super adeptos, assim, desse lifestyle swing e tal. E eles têm até uma sociedade secreta. Eles são super, assim, engajados. E aí eu perguntei: como é que vocês descobriram, né, tanto tempo de relacionamento? Eles já se relacionavam há 6 anos, eu acho, até que eles começaram a fazer isso. E eles disseram que tinham um vibrador, que brincavam juntos, e era um vibrador, beleza, entrava lá na hora do sexo. Eles começaram a dar nome para esse vibrador, de um cara. E aí, esse vibrador começou chama o Marcão lá, que era o sex toy. E aí, de repente, eles conseguiram entender que os 2 estavam se excitando pela fantasia de ter um homem ali, realizaram e hoje estão super felizes. Gente, é muito interessante isso. Adorei. Mas os homens, a fantasia dos homens é ver a mulher transando com outro homem? Eles também têm a fantasia de 2 mulheres, também. Mas assim, não é a fantasia do cara se relacionar com esse cara também na cama. Aí, amiga, aí nós vamos muitas variáveis e nós vamos desdobrar a questão, tá certo? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a triangulação da relação, né? Quando você está com o seu parceiro e você já conhece esse parceiro e divide a casa, divide as contas, etc., numa relação de compromisso, às vezes ele vai perdendo também o erotismo
por aquilo que a gente sempre fala, né? Casamento, Sim. relacionamento de muito tempo e tal. Então, quando você imagina o seu parceiro ou a sua parceira fazendo sexo com alguém, essa pessoa se torna mais desejante na sua cabeça. É diferente daquela pessoa que você está em casa jantando e que depois está lavando prato, entendeu? Então, pode ser ambíguo, pode dar ciúme, sentimento de posse, mas também atrai. Porque, nossa, olha ali meu marido, que é o cara que eu tô há 20 anos, sempre olhando com aquela camiseta do Corinthians, e de repente esse cara tá ali, transando com uma outra mulher na minha cabeça, né? Ou essa mulher tá fazendo sexo com outro homem e gozando muito, e eu tô ali. Quem é essa mulher? Ela fica até mais atraente. Então, acho que tem essa questão da triangulação. Tá certo. Só que toda triangulação, ela gera também sentimentos diferentes. Então, ela gera ciúme, né? E ela gera uma questão que eu já vi acontecer no meu consultório, inclusive está no meu livro, de, por exemplo, a mulher se questionar em algum momento se esse cara deseja ela mesmo ou se ele deseja o outro cara. E aí, assim, pela proximidade dos corpos. Então, por exemplo, uma coisa é eu ficar na narrativa na cama, você transando com outro cara, etc. Outra coisa é eu estar na casa de swing ou numa relação em que o meu parceiro começa a ficar muito próximo desse terceiro elemento. Né? Ou quando as mulheres também, quando eles se fixam nesse tipo de prática, então sempre para transar tem que ter o terceiro elemento. Seja na narrativa, ou seja na fantasia, seja no concreto. E em algum momento a pessoa diz, poxa, será que eu só não sou suficiente? Entre aspas, sabe assim, só o meu corpo não está gerando excitação? Só comigo não está rolando? Então, é muito interessante que isso também pode ocorrer com a prática dessa triangulação. Eu acho também que tem um elemento aí que, pelo menos assim, na minha vivência, nas minhas conversas, tem esse elemento da insegurança que você citou, que eu acho que ele pode ser convertido num fator erótico, sabe? De você estar com alguém que você não se sente 100% segura de que aquela pessoa ela só vai olhar para você, só vai pensar em você, não tem outros interesses ao redor dela, assim. E eu acho que quando o homem compreende que aquela mulher ali com quem ele se relaciona no dia a dia, que, né, tem aquele cansaço familiar, é um agente do prazer de outras pessoas também, acho que isso dá um poder para aquela relação. Do cara falar assim, nossa, que tesão a minha mulher, assim. É isso aí. Eu quero ir para lá, eu quero sentir isso. Então dá um misto dessa insegurança, desse ciúme, mas isso dá para contornar e transformar isso numa coisa erótica, né? Mas tem uma coisa que eu ia te perguntar, Ana, se também não há uma hipótese, assim, dessa masculinidade que a gente construiu hoje, onde o homem ele precisa ser viril, ele precisa ser a pessoa que toma conta das coisas, que toma decisões, que ele tem que ser líder dentro de casa e no trabalho e tal. Será que isso não se torna tão opressor que ali num ambiente mais controlado e seguro, ele quer se desgarrar dessas questões de virilidade e dominação e falar assim, agora eu sou o submisso e nesse momento eu aceito ser o submisso? Eu acho que é uma hipótese plausível e deve funcionar para alguns casos, exatamente, né? Quer dizer, o quanto que eu consigo, nesse momento, não me preocupar em ser o fodão, né? Eu posso me sentir submisso mesmo, dominado. Essa fantasia, por exemplo, do cuckold, que é o sujeito ser corno, porque eu acho que tem uma diferença entre eu ver a minha mulher fazendo sexo com outro cara e eu ser chamado de corno, porque tem uma fantasia específica que é para além da minha mulher estar fazendo sexo com outro, das pessoas ao redor ficarem dizendo, tu é corno, tu é frouxo. Então tudo bem, acho que alguns homens podem se enquadrar nos dois casos, mas nem todos os homens vão se enquadrar nos dois casos, da visualização ou do ser chamado de corno efetivamente, que vai um pouco onde você está falando, assim, essa coisa da posição de submisso, né? E como essa posição de submisso dá prazer. E acho que sim, acho que é possível que tenha situações aí desse machismo, desse papel de gênero, né? Que todo muito
E acho que sim, acho que tem características desse papel de gênero social. Agora, gente, retornando para aquela informação de que essa é a fantasia mais comum no Brasil, tal, e a Ana, lá no começo do programa, falando sobre o que faz, o que constitui, né, as fantasias que não se sabe bem, mas você falou no Brasil, varia muito de país para país? Quão cultural pode ser isso? Eu acho que se você pegar, por exemplo, os índices de busca, né, e temas do Pornhub, por exemplo, que é um dos sites mais visitados de sites pornográficos, você vai ver que tem temas que são bastante comuns em todos os países, né? Então, por exemplo, sexo a três, você vai ver que é um tema recorrente no mundo todo. Travesti, por exemplo, no Brasil, é um dos temas mais procurados. E é muito incoerente porque a gente é o país que mais mata transgêneros no mundo. Então você fala, opa, galera, tem alguma coisa mal errada. Resolvida ali, alguma coisa. O brasileiro está bem mal resolvido nessa questão, né? Mas eu acho que tem a ver também com essa desumanização do corpo trans. A gente não aceita essas pessoas dentro da sociedade, na nossa família, não entende que isso é natural que a gente tenha pessoas trans conosco, mas aceita que essas pessoas sejam objeto de desejo. Então, esse é o único ambiente onde elas são bem recebidas, digamos assim. Então, é muito mais embaixo, né? Essa questão mesmo de aceitação não só de trans, mas eu tenho também uma informação de que alguns dos termos dentre os termos mais buscados dentro da minha rede, o BBW ele é bastante amplo, que é Big Beautiful Woman. Então, são mulheres gordas e elas mesmas se identificam como um BBW, né? Elas têm orgulho de utilizar essa denominação e as pessoas procuram muito por isso. E o lugar do Brasil que mais procura por isso é o Rio de Janeiro, onde a gente tem esse culto ao corpo, as gostosas. De biquíni na praia. Exatamente. Então, você desumaniza a mulher gorda, mas na hora de se excitar, você procura por elas. Para concluir esse bloco, eu só queria saber o seguinte, a importância de conversar sobre esse assunto, porque eu achei interessante aqui nessa história da Renata, que ela trocou uma ideia ali, talvez ela nunca soubesse, né, que o cara curte a mesma coisa que ela, porque ela falou, pô, justamente, eu sempre achei que os caras queriam transar com duas mulheres, ela já tinha transado com duas mulheres e um cara, e aí de repente o cara falou, ele deu uma dica lá, eu tenho esse bastidor, deu uma dica e ela falou, jura também queria, que é o que ela fala aqui. As pessoas conversam sobre isso? Eu acho que as pessoas estão agora acostumando a falar, porque a gente tem falado mais de sexo e tal, o que eu acho bom. Ainda sinto dos homens, às vezes, um pouco mais de resistência quando a fantasia parte da mulher. Quando é ele que quer colocar a fantasia, uma mulher aqui na nossa cama, eles têm um pouco mais de facilidade. Agora, quando a mulher chega e diz, olha, que tal a gente... O cara, opa, toma um choque, assim, como assim? Essa mulher tá querendo alguma coisa... E aí dá umas piradas também com isso, né? E fora que, às vezes, as pessoas são muito chatas, né? Porque, gente, sexo é uma coisa lúdica. Então... Uma coisa comum que as pessoas reclamam muito no meu consultório, principalmente as mulheres, é da mulher propor uma coisa para o sujeito, que é uma coisa básica, eu não estou nem falando de fantasias. Exemplo. Tipo, vamos no motel? Porque ela tá morando ali naquela casa, só sair transou daquele naquela ambiente. cama. Aí o cara fala assim, nossa, pra quê? Se a gente tem cama em casa, vai gastar dinheiro? Sabe? Pra quê? Vontade. Justamente para erotizar essa relação. Porque essa fantasia talvez seja a fantasia da mulher dele. Aí essa mulher não vai falar mais, entendeu? Porque já deu, entendeu? Eu lembro uma vez. Ai, gente, que engraçado. Meu marido estava cortando, a gente mora numa casa e tem a varanda e ele estava em cima da escada cortando o jardim ali as plantas da varanda. E eu entrei em casa e falei, vou fazer uma graça, né? Tipo eu. Aí eu fui assim na varanda, toda não sei o quê, falei assim, nossa, o jardineiro que chegou hoje, hein? Quem te contratou? Eliana, entra aí, por favor. Fecha aí a janela, os vizinhos vão ver. Eu falei, a vontade que eu tinha, juro por Deus, era jogar ele, sabe, escada abaixo. Porque era a chance de dizer, quem contratou foi uma senhorinha ali que mora não sei o quê, mas você é a dona da casa? Era tudo, joguei a bola, era pro cara, sabe? Você deu a deixa e ele não pegou. Só que eu tava assim, meio de roupão, e ele falou, achou que eu tava me expondo muito, 3 da tarde, né, na varanda da rua.
Mas, gente, tava de roupão, não era nada demais. Mas assim, pô, pega aí o negócio. Mas é que, claro, também ele tava noutra vibe, né? Mas assim, tem gente que é muito desse jeito. Né, que é o tempo todo vai cortando, né? E aí não tem como falar. Ou onde que você viu isso? O que você está pensando da vida? Né? E aí as pessoas realmente não falam. E também as pessoas têm receio de falar sobre as suas fantasias com medo de serem criticadas. Manda casos. Agora vamos ouvir o relato da Beth, 49 anos, promotora de vendas do Rio de Janeiro. A primeira vez que eu tive um orgasmo fazendo maldade com alguém foi com um ficante fixo com quem me relacionei por 5 anos. Gosto muito de correntes e curto uma técnica chamada tortura de pau e bolas. Eu enrolei a corrente em volta do pau e das bolas dele até ficarem roxos. Ele também é podólatra e o sonho de todo adorador de pés é receber uma masturbação com seu objeto de desejo. Eu nunca tinha feito isso, mas naquele dia, com o pau dele todo amarrado e torturado, de modo que só uma lambida ia matar o cara de dor, resolvi experimentar. Meu prazer só aumentava à medida que as lágrimas dele escorriam. Não sei explicar o que acontece. Essa sensação de poder dá muito tesão, levanta o ego. Esse é o grande barato da dominação. Eu não me considero uma fetichista, mas uma realizadora de fetiches. Tenho um tesão muito grande em realizar qualquer fantasia, por mais pirada que seja. Sexoterapia. Gente, que polêmico. A gente ficou só imaginando a dor, né? Achei diferente. Olha, isso, a gente já até falou sobre essa sigla aqui. Agora explica pra mim, que eu sou a única leiga aqui nesse assunto. Isso aqui é uma prática de BDSM, é isso? Isso, dentro do BDSM, essa é uma prática que eles chamam de CBT, que é Cock and Ball Torture. Então, quando as falam... Isso eu aprendi recentemente, por isso estou compartilhando conhecimento. Mas é uma prática dentro do BDSM. BDSM, o que significa essa sigla? Um monte de coisa, e é bondage, né, que é essa coisa da amarração do corpo, né, de restringir os movimentos, de dominação, submissão e masoquismo. Mas tem muitas variáveis dentro desse espectro, assim. Agora eu queria então fazer uma observação sobre esse tipo de prática sexual, já que a gente está compartilhando conhecimento, né? Antigamente, todas essas práticas, a gente chamava isso de perversão. Antigamente, muito antigamente. Só que a palavra perversão, ela é muito pesada, porque ela vai sempre acabar numa dualidade entre o que é normal e o que não é normal. Então, o que seria normal, não perverso? O sexo, sei lá, papai e mamãe? Então, tudo aquilo que sai fora dessa convenção social é perverso. Então, hoje a gente não usa mais essa palavra e para designar essas práticas sexuais específicas, a gente usa o conceito que a gente chama de parafilia. O que é parafilia? É um interesse sexual intenso e persistente em atividades sexuais não usuais ou pouco usuais. O fato de eu gostar, por exemplo, de bater ou apanhar, então eu tenho uma parafilia. Só que isso, quando é que isso vai virar um transtorno parafílico? Quando isso provoca sofrimento para mim ou prejuízo na minha vida e para o outro, ou para o meio que é ao redor. Então, o fato de eu ter esse tipo de prática não necessariamente é alguma coisa que vai me englobar num prejuízo. Vai virar prejuízo se eu sofrer ou fizer outra pessoa sofrer sem a pessoa estar consentindo. Isso exatamente. Que eu ia perguntar. Que eu queria saber o seguinte, porque o sofrimento do outro é fácil entender, o limite, né? Isso é legal se o outro também está na minha pira ali, nessa minha fantasia. Se eu tô machucando, o cara tá chorando ali, não é de prazer, é de dor e não tá achando menor graça nisso, isso tá errado, não tá legal. Exatamente. Agora, quando que isso pode trazer sofrimento para a pessoa parafílica? Então, eu acho que por diversas razões. Quando ela começa a, por exemplo, não conseguir parceria adequada para fazer a sua prática, pode causar um sofrimento emocional. Quando ela avança limites do próprio corpo e começa a sofrer fisicamente, de fato. Então, até quanto é legal eu me asfixiar para ter um orgasmo, mais sensação de prazer no orgasmo, e até quando eu morro, porque tem pessoas que morrem decorrentes desse tipo de prática. Então, assim, este limite não é fácil de você saber. Né? Por isso que o pessoal, por exemplo, que pratica BDSM, eles têm várias regras de palavras de segurança, regras justamente para tentar
controlar um pouco, porque são práticas que envolvem machucar o outro. Tem até um conceito assim que ele é essencial para você identificar que é uma prática BDSM, é que a sua prática tem que seguir o conceito de SSC. Então, que é sã, segura e consensual. Sã no sentido de você tomar decisões sem estar bêbado, por exemplo, ou drogado, enfim, sã, né? Então você toma uma decisão no momento em que você pode tomar aquela decisão. Segura, porque são práticas seguras até onde você está estabelecendo, onde elas podem ir. E consensual, porque todas as pessoas envolvidas têm consciência do que está acontecendo e concordam com isso. Então, se não for uma prática SSC, aí já não é BDSM, é outra coisa. E, gente, quão comum são essas práticas? Muito. Muito comum? Temos porcentagens? Não. Eu queria muito saber, mas é comum. Olha, assim. Todo mundo conhece alguém que curte. BDSM, por exemplo, é uma fantasia sexual comum. Se as pessoas... o fato de eu ter a fantasia, né, e isso aparecer numa pesquisa, para eu realizar é outra história, mas que é uma fantasia comum, BDSM, sexo a três, voyeurismo, né, essa coisa de ficar assistindo. O exibicionismo. Exibicionismo também é uma prática comum, digo assim, né, que as pessoas... São fantasias comuns. Agora, vou levantar mais a lebre de novo. O quanto que determinadas parafilias não são praticadas no nosso cotidiano em relações sexuais numa menor escala. Então, por exemplo, quando alguém fala bate na bunda na hora de transar e gosta ou de receber o tapa ou de dar o tapa, isso é numa escala pequena uma prática BDSM. Não é isso? Chupar o pé do sujeito ou da sujeita. Isso é uma prática parafílica. Só que não é parafílica por quê? Porque não é a única forma exclusiva de obtenção de prazer. E por isso que complica quem tem essas práticas sexuais específicas, porque muitas vezes a pessoa só consegue fazer sexo e se excitar se for dessa maneira. E se não for, não consegue. E por isso pode ser muito aprisionante emocionalmente. Porque eu só consigo fazer sexo se rolar desse jeito. Primeiro porque deve ser mais difícil encontrar um parceiro que tope. Depois porque é gente que trabalha, né? Toda vez pra você fazer dar uma transadinha, você tem que fazer todo esse cenário aqui. Esse negócio dedicação, né? Dedicada a pessoa. Achei bem dedicada. Mas tem gente que se encontra, né? Tem casais que acabam se encontrando no sentido de ter o mesmo tesão e tal. Mas eu, pelo menos na minha experiência, acho difícil que você vai ficar 15 anos com a pessoa. Você vai fazer só uma coisa, sabe? É só isso que vai te excitar a vida inteira. Eu acho que devem ter uma desconexão ali que deve realmente criar um desconforto. Né? E é triste, muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, elas não querem ter essa fantasia, sabe? Elas querem vai fazer uma variação, elas gostariam de ter, às vezes, já atendi pessoas assim que não consegue, a reclamação era, eu não consigo fazer sexo com a minha namorada, só eu e ela. E eu gostaria de fazer. Então aí já não é saudável. Então, aí já não está sendo saudável para o indivíduo, porque ele já está sentindo um prejuízo naquilo que ele entende por relacionamento sexual. Mas é um prejuízo emocional, um sofrimento emocional. Eu gostaria de olhar para minha parceira e ter tesão por ela e transar só com ela. Então eu sempre brinco, às vezes eu falo assim, cuidado com essa história de realizar fantasias, porque você alimenta o monstro que habita dentro do seu eu, né? Porque uma coisa é a fantasia outro também, e o do outro. Então, a fantasia, ela é interessante, às vezes, só no nível da fantasia. A concretização da fantasia, ela é sempre um risco. Mas tudo bem, nós estamos na vida aí também para se arriscar. Isso faz parte realmente de um aprendizado de que você pode fantasiar com coisas, achar que você quer realizar, na hora H você vê, opa, não era bem isso que eu achei que era, e voltar atrás e tá tudo bem. É isso aí. E aí mantém na imaginação. E falando em imaginação, na cabeça, tudo é permitido? Assim, qualquer coisa que eu imaginar que seja uma fantasia que me excite, enfim, mesmo que fique só na minha imaginação, é permitido? Se para você tá tudo bem, sim. O problema é quando você tem culpa em relação a isso, né? Porque, por exemplo, tem práticas sexuais que elas só são diferentes, estranhas, que a gente fala, nossa, que coisa mais estranha. Ou mais limitantes, porque fica difícil Exemplo, Ana. Por exemplo, a pessoa que, para se excitar, precisa estar com uma fralda de bebê.
fingindo que é um bebê, por exemplo. Essa é uma prática. Então, bem curiosa, né? Vamos chamar assim, bem curiosa, né? Então, essas fantasias mais curiosas ou incomuns, tudo bem. O problema é quando você tem fantasias que elas implicam uma questão legal. Então, por exemplo, ter fantasias de fazer sexo com crianças ou púberes, né? Ter fantasias com cachorros, com animais, que vão implicar numa questão que legalmente está dito que você não pode ter, porque ela vai provocar prejuízo aos outros. E aí você sente culpa. E a pessoa pode sentir muita culpa, né? Porque, mesmo nossa, não colocando em prática, porque se colocar em prática vai preso, exatamente, mas pode sentir e culpa não deve de pensar colocar sobre isso. Exatamente. Então, isso pode provocar. Agora, né, então vai depender muito de como você, sujeito, lida com esse seu mundo particular. E também tem algumas das fantasias que a gente também é importante pensar que foram construídas socialmente, né? Então, por exemplo, assim, violência. E aí uma mulher fantasia que está sendo violentada e tal. Por que a gente... Eu acho que é importante fazer esse exercício de pensar assim, por que eu estou me excitando com isso? Por que há a possibilidade de um prazer, assim, dentro de uma situação que eu claramente não gostaria de viver? Então, isso também faz parte da construção da nossa sexualidade, da pornografia, que sempre colocou a violência como um elemento fundamental numa relação e que não tem nada a ver, né? Não tem essa... Não é preciso ter violência para que um homem se excite, uma mulher se excite. Então, acho que às vezes é bom a gente dar esse passo atrás para olhar assim, por que será que eu estou me excitando com isso? E aí desconstruir mesmo, porque a gente se educou ao longo de 10, 20, 30 anos de existência e pode reeducar também a cabeça. Tem mais uma coisa. Quando você vê os casos de dependência e pornografia, acontece uma coisa muito curiosa. Normalmente, o indivíduo vai lá e acessa filmes, num primeiro momento, que são a sua fantasia sexual mais frequente. Cuckold, homenagem, não sei o que, né? Dali a pouco, como ele começa a ficar dependente do vídeo pornográfico para ter descarga de dopamina e tal, ele começa a acessar histórias sexuais, cenas sexuais, filmes sexuais, que ele não tinha fantasias antes. Uhum. Né? E aí ele tem porque assiste e criou aquele repertório. E aí ele começa a criar um repertório e dali a pouco o sujeito chega e fala, eu estou me perdendo, porque eu já estou fantasiando com um negócio que eu nunca tinha pensado e isso está me dando excitação. Então, é o que a Mayumi está dizendo. O quanto que a gente se fixa a determinadas fantasias por uma produção nossa ou o quanto a sociedade também acaba, né? Ou a exposição social, ela acaba também produzindo determinados contextos, né? Esquemas de cognição. Isso me excita. Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Manda casos. Agora vamos para um extremo oposto. Hora de ouvir a Gisele. Ela tem 33 anos e é personal trainer em São Paulo. Eu nunca tive fantasias sexuais. Eu sou mais recatada, não assisto a filmes pornôs, nunca cogitei fazer loucuras, não piro em nenhuma parte específica do corpo de um homem. O máximo de ousadia que eu já fiz foi transar na varanda do prédio, onde teoricamente os vizinhos poderiam ver. Até curti, mas não é uma coisa que eu tenha vontade de fazer de novo. Enfim, talvez eu seja pouco sexualizada, apesar de gostar de sexo. Mas eu gosto de carinho, do olho no olho, da atenção do cara. Acho que se um cara sussurrar no meu ouvido que quer dar um tapa na minha bunda, eu não vou sentir nada. Pra mim, dá mais tesão se ele disser que quer me beijar muito, me sentir, algo desse tipo, com mais conexão. Sexoterapia. Ana, a Ana é uma pessoa, como ela mesma disse, pouco sexualizada, será? Eu acho que não necessariamente, né? Talvez ela nunca tenha parado para pensar um pouco nas fantasias dela. Tem muita gente que você pergunta, qual é a sua fantasia? A pessoa não sabe responder, né? E aí quando você vai ver, às vezes a pessoa não tem um repertório mesmo sexual, porque nunca explorou a sua potência sexual e por isso não criou fantasias. Às vezes, como ela, né? Algumas pessoas que valorizam mais o contato ali do corpo a corpo. Não dá para dizer se a Ana tem menos repertório ou não,
Né? Agora, tem uma coisa, né, que envolve, que é essa questão da fantasia meio romântica, de estar com o outro, né? E tem pessoas que não conseguem mesmo fantasiar questões mais sexuais. Invariavelmente no consultório, tem um momento da terapia de casal que eu peço para as pessoas pensarem num presente que querem dar, um presente sexual que querem dar para o outro. Mas elas vão ter que revelar o presente na sessão seguinte. E aí é muito curioso, e tem que ser, obviamente, um presente que mantenha a ética do casal, né? Porque não dá para eu pedir uma coisa que eu acho que fere o compromisso, fere o contrato daquele casamento, daquela relação. Até hoje tem sido assim. Invariavelmente os homens pedem práticas sexuais. Quero fazer sexo anal, quero que ela se masturbe na minha frente, né? Bem prática sexual. Mulher. Então, primeiro, eu gostaria que ele me pedisse para sair, me convidasse para jantar. Mas não é para ele sair com aquela calça cargo e aquela camiseta de time de futebol, porque puta que pariu. E é para ele escolher o restaurante. Aí você já vai vendo que a mulher vai criando uma cena. Depois depois do jantar, eu quero dormir fora de casa. Então, as mulheres ainda têm uma construção de cenário mais romântica. Né? Não estou falando de todas as mulheres e acho que isso vai mudar, porque hoje as mulheres também estão desenvolvendo seu potencial erótico. Mas isso porque não é uma constituição biológica da mulher querer uma coisa mais romântica. Você acha que isso é uma construção cultural? Eu acho que a gente não pode responder essa pergunta com toda certeza. É a pergunta de 1 milhão. Essa é a pergunta de 1 milhão. Talvez as mulheres talvez tenham um pouco uma tendência maior a se conectarem com o outro, será? Mas também pode ser gente. que... Eu acho que pode ser meio construção social, né? Pode, e pode ser que à medida que as coisas mudem, evoluam, a gente tenha mais homens, por exemplo, interessados nessa construção mais romântica da coisa. Pois é. Porque até hoje, ele não pode, assim, não é tão socialmente aceito o cara ser super romântico e fofinho e falar que, né, se importa mais com essas questões ao redor do sexo do que o pau dentro da vagina. Pode falar isso? Claro que pode. Que pode falar tudo. Então, assim, o homem, ele tá educado desde sempre a achar que ele com o pau ereto e ficar durante alguns minutos com esse pau ereto, depois ter uma ejaculação, isso é o suficiente para ele. E isso deve ser um objetivo de vida dele, fazer isso ao máximo com a maior quantidade de mulheres ou com a maior quantidade de vezes e ainda falar isso para o mundo inteiro. Então, talvez essa desconstrução dessa necessidade, assim, falocêntrica, né, que a gente tem, faça com que homens percebam que eles gostam de mais coisas além disso, né? Essa coisa do sexo significativo, sexo com afeto, também aparece em várias pesquisas de fantasias sexuais. Tem inclusive uma pesquisa no Canadá que foi feita com 1.500 pessoas, que o seguinte tópico, gostar de sentir emoções românticas durante o relacionamento sexual, foi colocado por 92% das mulheres da pesquisa e 88% dos homens. É muita coisa. Então, isso mostra também que essa coisa da conexão e do afeto, você vê, a diferença de 88% dos homens para 92% das mulheres não é muita. É que se alguém me perguntasse qual é a minha fantasia sexual, eu jamais pensaria assim, não que eu tenha outras, mas eu jamais pensaria que sair para jantar num restaurante com o meu marido pudesse ser uma fantasia. Mas você entende? Entendo. Eu não, as pessoas conseguem classificar isso como uma fantasia sexual? Sabe? Como uma talvez fantasia a Gisele, romântica. 33, ela diz, eu nunca tive fantasia sexual, mas ela tá falando que tem, que ela gosta de carinho, que de repente ela tem justamente esse desenho que você acabou de contar da paciente. Só que ela não associa fantasia só uma coisa mais erótica, de perversão. Isso, de prática sexual específica. E não necessariamente. A fantasia, a conexão afetiva pode vir com diversos cenários. Pode vir com jantar, dormir fora, como pode vir com dormir de conchinha ou na hora do sexo diga que você me ama, por exemplo. Isso pode ser uma fantasia, quer dizer, o outro dizer eu te amo pode ser um aditivo. E para outras pessoas, se disser eu te amo, acabou com tudo. Mimimi acabou com tudo, pelo amor de Deus, me chama de gostosa, me chama de qualquer negócio, menos fofinha e lindinha, eu te amo. E também varia muito, né, também. Eu acho que tem fases, e vou falar da minha experiência, assim, eu tô num relacionamento há 8 anos. Tem fases que a gente tá super
né, vamos fazer coisas e tal. Tem fases que a minha maior fantasia é eu chegar em casa, dormir. ele ter varrido a casa e Feito o seu jantar. Nossa, eu fico com um Total, tesão louco. total. Falo, é hoje que a gente vai ter uma noite maravilhosa. É isso mesmo. Exatamente. Depende, né? Eu tenho uma amiga que fala isso numa época que ela estava em crise com o marido, que ela fala assim, cara, eu não me interessa se ele é o cara mais inteligente, mais brilhante, bambambam nas redes sociais. Eu quero que ele resolva as coisas aqui em casa. A cortina caiu, eu quero ver ele arrumando essa cortina. Eu fico com um tesão louco. Olha aí o homem resolvendo as coisas, olhando. Tipo, eu falo, meu, vem aqui, me come agora. Que entra naquela história do desejo responsivo feminino. Porque como a mulher, às vezes, ela não tem tanto ímpeto físico no corpo em alguns momentos da vida ou momentos do seu ciclo menstrual, né? O desejo dela, que é desejo responsivo, de responder a determinadas situações, é inclusive quando ela percebe que o parceiro ou a parceira estão ajudando no cotidiano dela. Ou seja, ela fica mais aberta para se engajar sexualmente, porque ela fica mais feliz. Então vejam só que ajudar nas tarefas domésticas, gente, faz Homens, o povo transar anotem. melhor. É mesmo? Ô, gente, mas e no fim das contas, todo mundo tem uma fantasia? Não sei responder, Marina, se todo mundo, se existe alguém que não tenha nenhuma fantasia. Pode até ser, né? Acho que não sei. Mas se a fantasia é alguma coisa que só te excita mais, sempre vai ter, né, alguma coisa que pode te excitar mais ou te fazer... Enfim, não sei. Eu acho que no fim das contas o aprendizado é que não tem regra para nada, né? A gente sempre vai ter gente que foge do que a gente acha que é o padrão e aí aceitar, entender e se atualizar também é importante, assim. E tem uma coisa que a Gisele diz aqui, a gente não sabe avaliar, que a Ana falou, né? Que ela talvez tenha, ela usa pouco sexualizada e a Ana falou que talvez ela não saiba, não tenha como explorar a potência sexual dela, né? Não tem esse repertório. Então, talvez essas pessoas tenham mais dificuldade, inclusive, em entender o que é que vai deixá-la mais excitada ou aumentar. Como a gente aumenta esse... Às vezes não tem treino, né? A gente tem uma proposta que é o que a gente chama de cardápio sexual. Então, normalmente eu passo uma lista de filmes e séries, enfim, para os meus pacientes, né? Para que eles assistam esses filmes. São filmes, e alguns assim, então é dividido em filmes com cenas românticas, filmes com uma ou outra cena erótica, filmes com várias cenas eróticas, né? Não são filmes pornográficos, são filmes que tem cenas eróticas. E aí a pessoa assiste o filme e quando ela percebe que tem uma cena que chama atenção, ela se faz as seguintes perguntas. Assiste a cena de novo e faz as seguintes perguntas. O que me chama atenção? É o ator ou a atriz? É o corpo do ator ou a atriz? Tá. Tem uma questão de atração sexual. É a prática sexual que eles estão fazendo? Sexo anal, é um sexo oral? É o lugar, o cenário? É porque estão na escada? É porque estão não sei aonde? São as personagens? É porque é uma secretária com o patrão? Né? Qual é o... Então, assim, para você começar a dizer, esse tipo de coisa me excita. Então, essa é uma fantasia sexual que eu tenho. Se a pessoa não souber identificar na primeira vez, ela vai ver que sempre quando aquilo se repete é quando ela se sente mais excitada. Gente, e quando mas você começa... Adorei esse cardápio. É legal, viu? É um jeito legal. muito assim claro, né, de identificar coisas que às vezes a gente leva para um lado, eu gosto disso, mas por que eu gosto exatamente? Qual é o elemento? Eu achei muito útil. E acho que eu sempre peço para o casal praticar. Depois discutir mesmo, conversar, porque aí você vai aprendendo também a entender um pouco o conhecimento do outro. Agora, gente, é assim, ó. Às vezes as pessoas querem também, por amor aos parceiros, praticar as fantasias sexuais dos parceiros, né? E acho que a gente faz essas coisas por amor mesmo, né? Porque é o outro, é o desejo do outro. Eu sempre acho que o bom parceiro sexual, boa parceira sexual é essa pessoa que me deixa livre no sexo, sabe? Que me permite ser. Né? Porque às vezes você tem pessoas que você não consegue muito, sabe? É um olhar estranho, você fala uma coisa, a pessoa te olha de um jeito errado, ou a pessoa é tensa. Eu acho que o bom parceiro é aquela pessoa que permite o outro ser. Então faz parte também acomodar essas fantasias do outro. Agora, desde que isso não invada o meu limite, desde que eu não me sinta mal. Então, é como a Mayumi falou, você vai praticar alguma coisa, avalia se vai se dá, avalia se você dá conta. Vai, faz um teste, começa devagar, avalia depois. Se não deu, volta para trás. Coloca o dedinho na água, não pula direto. Exatamente. Vai sentindo a temperatura.
E vai que vai. Nossa, a gente já falou pra caramba aqui, mas eu me lembrei agora, Ana, daquele caso maravilhoso que abre o seu livro, que é o Travada na Cama. Pois é, que era... É bem isso, né? É bem isso, que era um parceiro que ficava o tempo todo chamando a mulher de travada. E ela, cara, ela não era nada travada. Eu ficava inconformada, porque ela fazia tudo. Comprava peruca, então viajava, comprava peruca, aí se fazia de uma mulher diferente. E falava não sei o quê. Aí um dia fez uma tatuagem, nas costas inteirinha. Saiu com ele com um vestidão aqui, quase... Sabe, a mulher era uma potência, não, mas é travada. Mas era travada, ele chamava de travada, porque ele tinha uma fantasia sexual específica que ela não queria realizar. E o resto eu não vou contar, que é para vocês comprarem o livro. Sexoterapia, da editora Alta Life. Não, vai conta. Eu vou contar. Eu li o livro, eu vou contar. Acontece que ela resolve, o cara convence ela de realizar essa fantasia, que era transar assim com um monte de gente. Como é que chama isso, gente? Orgia. Tipo orgia. Uhum. Tipo orgia. Foi numa orgia de luxo, né? Um negócio caríssimo, aquela coisa. Ela convenceu ela foi, entrou, até curtiu ali olhar. Mas eles tinham combinado, né, Ana, que eles não participariam, né? Isso, exatamente. Que ele não beijaria ninguém. Não. Então, ela falava, eu não quero que você beije ninguém de jeito nenhum. Porque a fantasia é sua... Problema seu, se você quer me ver. E ele tinha essa fantasia também de vê-la fazendo sexo com outro cara. E aí ela fala assim, problema seu, sua fantasia, é a sua fantasia, porque não é minha. Não é minha, eu não quero te ver com ninguém, não quero te ver beijando ninguém. Não beije se você... E adivinha o que o cara fez? Beijou. Filho da mãe. Eu não acredito. Juro por Deus. Mas depois conta o finalzinho, eles acabaram com esse relacionamento. Existe ainda hoje? Existe, claro que existe. Mas, gente, claro precisou ler agora para entender como é que chegou nesse final. Não, porque uma das questões é o seguinte, né? De repente, se aquilo for super importante para o cara e você tiver limites que você não vai conseguir, você tem que chegar em algum acordo, né? Ou você vai fazer um acordo que ele vai praticar aquilo sem você, ou você vai, de repente, eventualmente... se identifica ali uma incompatibilidade, né? Sexual, vamos dizer assim. Eu fico com essa dúvida. Ele parou de chamar ela de travada, então, né? Parou, porque depois dessa, meu bem, vou dizer, viu? Até foi uma... Mas era uma coisa mesmo, assim, era muito egoísta da parte dele, né? Ele vai chamar uma mulher de travada que faz tudo, uma mulher super disponível, potente, linda, maravilhosa, que faz um monte de coisa diferente. Não, mas era travada porque ela não queria fazer o que ele queria. E aí, gente, não é legal. Clímax. Ana, e aí? O que a gente aprendeu hoje? Que fantasias sexuais são comuns, que as pessoas as têm muito antes dos seus relacionamentos. Então, se o seu parceiro ou a sua parceira fala alguma coisa para você, você tem que pensar o seguinte, antes de você se ofender, porque tem pessoas que se ofendem com a fantasia do, como? O seu desejo não é por mim? Querida, querido, o desejo é que você, junto com essa pessoa, realize a fantasia dela. Tem que saber fazer essa distinção, né? Porque a pessoa, ela é um ser sexual antes do seu relacionamento. Tem que avaliar se vale a pena colocar a fantasia em prática ou mantê-la na própria fantasia, como uma narrativa sexual, por exemplo. E a fantasia, ela pode ser um bom aditivo para o relacionamento, desde que ela não aprisione os sujeitos numa prática única ou que sujeite alguém ou que cause prejuízo emocional ou físico para todos os envolvidos. Ou algum deles, né? Ou algum deles. Foi bom para você? Dicas para deixar o sexo ainda melhor. Mayumi, o que você indica para os ouvintes? Eu tenho tantas dicas, são tão numerosas, que o melhor a fazer agora é entrar no meu canal do YouTube, onde eu já testei um monte de sex toys, já testei práticas, fetiches e fantasias que nem fazem parte do meu dia a dia, mas eu vou lá, testo e dou meu depoimento. Então, o canal é Sexlog TV no YouTube, acho que vale a pena acompanhar lá, chamar o parceiro, a parceira para assistir junto, tem muito material interessante. E você, Ana, qual a sua dica? Eu vou de Kiki, filme espanhol maravilhoso, divertido, que fala sobre práticas sexuais específicas, algumas parafilias. Então, ele trata com muita sensibilidade casos de pessoas que têm parafilias, né? Práticas sexuais bem específicas, coisas que excitam. Mas é muito gostoso de assistir e acho que pode ser uma boa dica para quem nunca falou de fantasia com o parceiro, com a parceira, começar por aí. Porque é um filme leve, divertido, e depois você fala, e aí, o que você achou? E você tem alguma? E aí
continua a conversa. E uma sériezinha na Netflix que é bem divertida também. Hoje eu estou bem divertida, porque fantasia sexual tem que ser uma coisa lúdica, que é Amizade Dolorida, que trata do BDSM, né? Mas é muito divertido. E ali aparecem vários tipos de práticas sexuais, não só o BDSM. Muito legal. Olha, a minha dica, ela é um perfil para a gente seguir no Instagram, que chama Erotic Watercolor. É uma mulher que não se identifica, mas que faz umas aquarelas de arte erótica. E, enfim, não é só com fantasias, mas tem os desenhos de realizações de algumas fantasias também, BDSM, por exemplo. Enfim, quem sabe, de vez em quando a gente vê assim na nossa timeline alguma coisa meio erótica, tal, dá aquela esquentadinha no dia, você já pensa à noite, né? Eu acho super importante também. Deixa o sexo melhor. Gente, adorei a conversa de hoje, de verdade. Eu também, poderia passar horas aqui. Venha de novo. Olha, eu também adorei. Eu espero que a gente tenha inspirado as ouvintes e os ouvintes a praticarem um sexo mais bem-humorado, mais divertido, mais livre, respeitando os limites e a ética das relações. Isso aí, obrigada, Mayumi. Obrigada, Mayumi. Obrigada beijo mesmo. E até o próximo Sexoterapia. Até mais. Até. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Ana Canosa e Marina Bessa, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Juliana Carpanês.